Bom, no vídeo que eu falo sobre funções de agregação com iteradores, eu comentei sobre a transformação do contexto de filtro, que uma medida por padrão tem, para um contexto de linha, onde você pode executar linha a linha uma determinada expressão e depois, no final, obter o resultado. Agora eu vou falar sobre o contrário. Quando você está dentro de um contexto de linha, criando uma coluna calculada nova, onde a operação de uma coluna calculada acontece linha por linha, e você quer transformar esse contexto de linha em um contexto de filtro para executar uma medida dentro de uma coluna calculada. Okay? Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro como funciona esse contexto de linha para essa transformação de contexto de linha para contexto de filtro. Então, se por acaso você quisesse saber ou criar uma coluna nova dentro da tabela de categorias de produtos, nesse nosso modelo onde tem tabela produtos, subcategoria e categoria, queria simplesmente criar uma coluna que mostrasse a quantidade de produtos por categoria, para depois criar talvez um range de quantidades e dizer, olha, essa categoria é uma categoria que tem muitos produtos ou a categoria que tem poucos, dependendo da quantidade. Como faria isso? Aparentemente, olhando para o modelo e vendo que o filtro da categoria se propaga para sub e se propaga para produto, a gente consegue, né, chegar até o produto e visualizar ali os atributos do produto. Então, aparentemente, eu poderia fazer ali uma coluna calculada nova, olhar para a minha coluna de, por exemplo, o nome do produto, senão a chave que identifica o produto, e fazer uma medida. Então, vamos lá, quantidade. Vou chamar de quantidade 1. Count rows, distinct count com non-blank, para pegar todos os produtos que existem na tabela, desconsiderando os que estão com valor em branco, da product key, que seria a chave da tabela do produto. Isso teria que trazer para mim quantidade de produtos por categoria. Olha o resultado. O resultado não traz a quantidade de produtos por categoria, ele traz a quantidade total. Então está indo lá na tabela de produtos e está fazendo uma agregação da coluna inteira. Não está pegando aqui o valor de categoria áudio e aplicando o filtro na medida que está sendo executado na tabela de produtos. Por quê? Porque não está acontecendo com a transição de contexto. Para fazer a transição de contexto, a gente pode fazer o seguinte: o uso de uma função que é muito versátil, que é a função calculate. Então, quando você faz uma aplicação da função calculate, ele força a criação de um contexto de filtro novo. Então, ele faz com que o contexto de linha se transforme em um contexto de filtro equivalente dentro da medida. Então, fazer um calculate dessa distinct count with no blank da product key. Aplicando essa medida dentro do calculate, você vê que o resultado que é retornado é o resultado correto. Então a gente tem aqui 115 produtos diferentes da categoria áudio. É como se a função calculate pegasse essa linha, transformasse ela em um contexto de filtro, ou seja, separasse ela como se fosse uma tabela composta por apenas aquele valor e aplicasse aquele contexto de filtro à tabela produto, pegando esse contexto de filtro e transportando ele dentro da hierarquia aqui dos relacionamentos. Okay? Outra forma de também forçar a transição de contexto é a criação da mesma medida usando a função related table. Distinct count no blank. Count rows. Pega count rows que ela aceita a tabela, porque related
related table, ela retorna uma tabela. Então a gente pode fazer o count rows dessa tabela. Related table, ou seja, ele vai procurar dentro das relações que se propagam no modelo uma tabela relacionada que a gente tem acesso. E produto, você tem acesso ao produto a partir dessa propagação de filtros. Então a gente consegue fazer um related tables de produto e olhando dentro da tabela de produtos, vendo quantas linhas eu tenho para cada produto daquela categoria equivalente. Então, fala o seguinte: DAX, vai lá na tabela produto, utilizando o contexto de filtro, ou seja, nesse momento ele transforma o contexto de linha em contexto de filtro, separa ali a categoria daquela linha e chega até produto. Então você vê que não é só o relacionamento direto, o relacionamento indireto também se comporta como tabela expandida. Então, essas três tabelas são vistas como uma tabela só para o modelo. E aí transporta esse contexto de filtro e faz a contagem de linhas por produto. Okay? Então é isso. É importante, é interessante você saber que isso acontece no sentido inverso também, não só no sentido onde você tem uma função que está no contexto de filtro e vai para o contexto de linha para fazer uma determinada soma ou cálculo, mas também o contrário, onde você tem uma coluna calculada que está no contexto de linha e a partir do uso de uma função como calculate ou função como related table. Lembrei de uma outra situação que também é interessante estar relacionada, que é o seguinte: se você pega e cria uma coluna calculada e nessa coluna calculada você coloca uma medida já pronta, né? Então aqui a gente tem na tabela de produtos uma medida chamada quantidade de produtos. Vamos falar. A quantidade de produtos, ela é uma função aqui de distinct count no blank, não tem calculate, não tem nada, mas ela é uma medida. Se você vai na tabela de produtos, cria uma coluna calculada nova, categoria, e nessa coluna calculada nova você usa a medida. Então a ideia é essa: se você usar a medida, é como se internamente todas as medidas elas tivessem um calculate envolvendo elas. Então vamos lá, uma medida chamada quantidade de produtos, tá? A gente cria uma coluna calculada usando a medida, você vê que o resultado vem certinho usando a transição de contexto, está trazendo aqui os resultados corretos sem ter a necessidade de usar um calculate. Aqui nesse exemplo eu usei o calculate por quê? Porque a gente estava usando uma coluna calculada e o calculate seria necessário. Mas quando você está usando uma medida, ela já tem essa transição de contexto implícita. Okay? Então é isso. Essa que é a ideia aí que eu queria passar nesse vídeo. E um abraço e até a próxima. Valeu!